A retirada de garimpeiros de terras indígenas, como ocorre, por exemplo, no território Yanomami, é apenas o primeiro passo para conseguir combater esse garimpo ilegal. A Polícia Federal já retomou o controle de regiões com maior presença de garimpeiros. E os agentes também queimaram maquinários que são usados na extração de minérios desses invasores que insistiam em explorar ilegalmente a região. Evidentemente, falta muita coisa, muito tem de ser feito. Então, agora a gente questiona aqui para o nosso entrevistado quais são os próximos passos, o que a gente pode esperar daqui para frente. Nós conversamos agora com o diretor de Meio Ambiente da Polícia Federal, Humberto Freire, e essa entrevista viabilizada pelo Eli Jonas Maia, o nosso produtor em Brasília. Tudo bem? Muito bem-vindo, hein, aqui à CNN Brasil. Obrigado, bom dia, Lisa, e a todos os telespectadores. Causa muito conforto a gente poder falar que já conseguiram ser desfeitos alguns acampamentos, algumas regiões, né, com esse trabalho ilegal na Amazônia, mas a gente sabe que ainda tem muito a se avançar. O que é exatamente a maior complexidade? É a falta de fiscalização? É a falta de ter mais gente que possa fiscalizar, que possa estar ali no território abordando essas pessoas? Qual é a complexidade desse momento que o senhor avalia? Veja, Elisa, as estratégias são diversas, né? A gente precisa ter uma presença constante, maciça, dos órgãos de fiscalização, da Polícia Federal, dos órgãos estaduais também que precisam participar desse esforço, mas precisamos também ter uma legislação adequada, precisamos dar continuidade a todas essas ações, e é isso que, com a criação da Diretoria de Proteção da Amazônia, Diretoria da Amazônia e Meio Ambiente da Polícia Federal, que foi criada no primeiro dia do ano, é que nós objetivamos fazer uma ampla articulação, tendo a Polícia Federal como órgão central desse processo, para que a gente possa fortalecer as ações preventivas, a revisão legislativa que é necessária, estruturas novas que precisam ser implementadas, e aí sim a gente possa realmente inaugurar um novo momento de proteção da Amazônia legal no Brasil e de coibirmos os crimes ambientais no nosso país. O senhor pode narrar também que tipo de cenário o senhor encontrou, Humberto, assim que chegou diante dessa nova estrutura? Porque o senhor assumiu o comando da Diretoria da Amazônia e também do Meio Ambiente da Polícia Federal, agora na gestão Lula. Precisa também de dinheiro, né? Precisa de orçamento, de verba, para conseguir colocar na rua muito trabalho. Qual é o cenário agora? Quais são as frentes que precisam ser viabilizadas? Nós tivemos aí, isso já foi amplamente noticiado, um enfraquecimento nos últimos anos desse tipo de trabalho relacionado ao meio ambiente, aos povos indígenas. Então, realmente é um cenário desafiador, mas que nós estamos, através de um programa do Ministério da Justiça e Segurança Pública, que é o programa AMAS, Amazônia Mais Segura, existem diversas linhas de ação que serão implementadas, várias delas capitaneadas pela Polícia Federal, para que a gente possa realmente reverter essa curva que vem ascendente de desmatamento, de minério irregular. Dentro dessas linhas de ação, há linhas de ação que são voltadas à modernização legislativa, há linhas de ação voltadas à melhoria da infraestrutura, criação de novas unidades e de aumento do efetivo na região, e linhas de ação que são voltadas objetivamente para a realização de mais operações, como nós estamos realizando, por exemplo, na terra Yanomami, como, por exemplo, estamos realizando no Vale do Javari, onde implementamos na semana passada uma grande base fluvial da Polícia Federal. E nós temos ainda um cronograma durante 2023 para a realização de mais 6 desintrusões de outras 6 áreas indígenas, a exemplo da Yanomami, que tem uma decisão na DPF 709 determinando a retirada dos não-índios, e também ações voltadas à proteção do meio ambiente e a reduzirmos essa curva, estagnarmos e passarmos a reduzir o desmatamento no nosso país.
Quando a gente começou a noticiar, Humberto, a saída de muitos garimpeiros ilegais do território amazônico, né, logo quando estourou essa crise no território Yanomami, a gente sempre falava que, 300 garimpeiros saíram, 500 garimpeiros saíram. E a gente está falando de uma população de garimpo ilegal muito grande, né, 15, 20 mil pessoas. Como é que funciona a justiça para essas pessoas que já se retiraram? Porque elas não deixaram de cometer um crime, né, elas só se retiraram. Agora é o quê? Um trabalho de investigação? Eles podem ser presos? Como é que funciona o processo daqui para frente com os garimpeiros que já não estão mais no território? Veja, Elisa, a Operação Libertação, que é essa que está ocorrendo na terra Yanomami, ela tem um escopo principal, que é a desintrusão. Esse principal escopo, retirada dos não-índios da terra indígena Yanomami, é que nós estamos concentrando os esforços. E por isso que a gente não trata como fuga dessas pessoas, e sim saída dessas pessoas, como é o objetivo. Agora, óbvio que atingindo esse objetivo, como já atingimos, já temos mais de 90% a estimativa de pessoas que tenham saído da terra indígena dos não-índios. Essas pessoas também farão parte de um outro trabalho, é um trabalho de polícia judiciária, de identificação dessas pessoas que estavam praticando o minério ilegal. Agora, num primeiro momento, e nessa fase inicial de operação, a gente não visa a prisão dessas pessoas para que a gente não tenha uma nova crise humanitária, dessa vez com relação a esses mineradores irregulares. Eles estão, sim, praticando crime, estavam até bem pouco tempo lá na terra, mas ainda são titulares de direitos humanos e nós não queremos que outra crise humanitária se abata contra essas pessoas. Então, a gente tem um trabalho de polícia judiciária voltado a identificar e responsabilizar todos que participam dessa cadeia criminosa, mas, sobretudo, aqueles que financiam esse garimpo ilegal. E aí, com relação ao financiamento dessa atividade ilegal, nós já desencadeamos 3 grandes operações em Roraima só esse ano, para que a gente possa atingir essas organizações criminosas que estão voltadas à extração irregular do minério naquela região. Operações estas que bloquearam valores milhões de reais dessas pessoas e objetivam responsabilizá-las por causa dessa atividade legal que vem sendo praticada. Estaremos, então, sempre atentos a essas investigações e essas ações por parte da Polícia Federal e setores do meio ambiente. Muito obrigada. Humberto Freire, diretor de meio ambiente da Polícia Federal. Obrigada pela gentileza e por ter ido pessoalmente até a CNN. Obrigada. Perfeito. Ficamos à disposição.